Segunda questão que eu queria destacar aqui tem a ver com o nosso próprio partido, né? O Comitê Central do Partido da Causa Operária, Comitê Central Nacional, se reuniu no domingo passado para analisar a situação política nacional, fez uma reunião ampliada com cerca de 40 companheiros, ou seja, os membros do Comitê Central e lideranças regionais de aproximadamente 15 estados do país, e tomaram uma decisão importante, do ponto de vista geral, não é uma surpresa, mas é uma decisão importante, formalizando a decisão de que o PCO não vai lançar candidato à presidência da República, como nós fizemos nas últimas 4 eleições, e vamos apoiar a candidatura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre esse apoio, nós precisamos esclarecer 2 ou 3 coisas. Primeiramente, que o apoio é incondicional da parte do PCO. O que significa isso? Significa que nós não vamos exigir, né, nem do PT, nem do ex-presidente da República, nada para apoiá-lo. Vamos apoiá-lo e ponto. Por exemplo, o PT vai escolher um vice, em algum momento, para a candidatura do Lula. Nós vamos ser favoráveis a esse vice? Possivelmente não. Mas nós não vamos exigir que o Lula tenha um vice A, B ou C, né, para que nós o apoiemos. Não vamos exigir que o Lula tenha nem total nem parcialmente o nosso programa para apoiá-lo. Quer dizer, nesse sentido, é um apoio que vem sem condições. Por outro lado, né, para algumas pessoas pode parecer paradoxal, mas não, é perfeitamente lógico, o nosso apoio, ele é um apoio crítico. Quer dizer, nós não apoiamos o candidato a presidente do PT apoiando tudo aquilo que ele faz. Nós temos inúmeras divergências, né, com o PT, com o próprio Lula, e nós vamos deixar essas divergências patentes, lógico que de acordo com a oportunidade, né? Não vamos fazer como determinadas pessoas que falam que vão apoiar alguém e, na verdade, aproveitam o apoio simplesmente para lançar aquela enxurrada de críticas contra o suposto apoiador, que é o apoio do amigo da onça, né? Não, nós vamos apoiar o Lula efetivamente, né? Nós estamos a favor da liberdade dele, se houver eleições, se ele for candidato, se ele conseguir passar por toda a rede de maracutaias que existe, nós vamos trabalhar para que ele seja eleito. Nós não estamos dando um apoio, né, para poder ter a oportunidade de dar uma facada nas costas do Lula, como muita gente fez até agora, né? Mas o PCO tem o seu próprio programa e nós vamos apoiar o Lula em nome do nosso programa, não em nome do programa do PT. Isso deve levantar na cabeça de muitas pessoas uma certa dúvida, né? Como é que o PCO pode apoiar o Lula em nome do seu programa, se o Lula tem um programa próprio, etc. e tal? Em que sentido? Que sentido faz você falar que você está apoiando o Lula em nome do seu programa? Na realidade, a questão é relativamente simples. Nós consideramos que a candidatura do companheiro Lula serve ao nosso programa, embora ele tenha um programa distinto. O nosso programa, o que é? Mobilizar as massas, né, por um programa que inclui, como questão central, um governo de trabalhadores, né, e como reivindicações gerais de transição, expropriação de determinados monopólios, estatização de determinadas empresas, fim do monopólio das comunicações, estatização dos bancos em geral e a constituição de um banco estatal único. Então, embora o Lula não tenha esse programa, nós acreditamos que a mobilização em torno da candidatura dele favorece a realização desse programa. É uma contradição da realidade, é um fato da realidade. Então, nós estamos apoiando o Lula, lutando por esse programa. Nós achamos que se houver uma grande mobilização em torno do Lula, que é uma mobilização contra o golpe, essa mobilização será uma mobilização contra
a entrega do país ao capital estrangeiro, quer dizer, a candidatura do Lula permite a evolução da consciência das massas no sentido dessa luta, é uma luta contra os bancos, é uma luta em defesa, por exemplo, da Petrobras, é uma luta contra o monopólio das comunicações e tudo mais. Quer dizer, a candidatura do Lula não se opõe, antes favorece a luta pelo programa que nós consideramos o mais correto, né? Nós achamos, inclusive, que uma boa parte dos apoiadores do Lula, que não são do PCO, concordam, né, integralmente ou em parte com o programa que nós defendemos. Então, é nesse sentido que nós damos um apoio crítico, quer dizer, nós vamos lutar pela candidatura do Lula, se as eleições se confirmarem e tudo mais, mas vamos lutar com um programa revolucionário, socialista definido, né? Esses esclarecimentos eles são importantes porque existe muita confusão na esquerda, né? Muita gente acha que numa eleição você só poderia apoiar um candidato que concordasse 100% com o seu programa e tudo mais. Isso não é fato, né? Nós queremos lembrar, inclusive, todas as pessoas que estão assistindo, que o PCO esteve dentro do PT, apoiou a candidatura do Lula em 89 da mesma maneira que nós estamos apoiando hoje, com seu próprio programa. A nossa palavra de ordem na época era vote Lula por um governo dos trabalhadores, sendo que o próprio Lula tinha dito que ele não iria fazer um governo dos trabalhadores, mas ela era uma palavra de ordem muito bem recebida entre todos os apoiadores da candidatura do Lula. Apoiamos o Lula em 1994 e em 1998. Não apoiamos a candidatura do Lula em 2002, porque nós consideramos que essa candidatura, naquele momento, era um acordo já com a burguesia que tinha se colocado frontalmente contra a candidatura dele nos anos anteriores. Então, que a política mais correta era se delimitar, né, para defender esse mesmo programa, porque em todas as eleições nós defendemos o mesmo programa político. A mesma coisa aconteceu em 2006, 2010 e 2014. Nós não votamos no PT nem no primeiro nem no segundo turno, pelo mesmo motivo. Apesar que em 2014 nós alertamos, né, que o governo estava ameaçado de ser derrubado por um golpe de Estado, mas fizemos o esclarecimento de que não seriam as eleições não seria o apoio eleitoral que iria resolver isso, que para derrubar o golpe de Estado era preciso uma mobilização nas ruas, e que o voto do PCO não alterava o resultado eleitoral geral. Então, esse é o pano de fundo, né, da questão eleitoral. Nós temos que destacar que, nesse momento, o Lula está preso, ele está em oposição à burguesia no seu conjunto, né? Nós vimos, por exemplo, que a derrubada do Lula não foi, embora haja muita tentativa de ocultar esse fato, não foi obra de um político, de um partido, nada. Um dos grandes centros, se não o grande centro de mobilização para a derrubada do governo Dilma Rousseff foi a própria Fiesp em São Paulo, quer dizer, a maior organização de empresários do país, o que denota que o conjunto da burguesia se voltou contra o PT, né? Que a burguesia havia tolerado em maior ou menor grau os governos do PT e em um dado momento decidiu que era hora de acabar com esses governos. Quer dizer, esse apoio da Fiesp, né, a derrubada da Dilma, apoio não, porque na verdade um dos grandes organizadores da derrubada da Dilma foi a própria Fiesp. A campanha do Pato, todo mundo se lembra, né? Foi uma campanha, foi um aspecto essencial da campanha golpista. Então, nós consideramos que a candidatura do Lula, nesse momento, se opõe a toda a burguesia. Logicamente que ele, como ele fez em oportunidades anteriores, ele pode buscar o apoio de determinados setores da burguesia, mas a tendência é ao isolamento, né? Nós vamos falar disso daqui, é uma parte importante da nossa análise, né? Esse problema aí do isolamento, do enfrentamento do Lula com a burguesia.
A reunião de domingo, ela adotou também uma outra resolução, que é muito importante, que é a realização de uma conferência nacional aberta de todos os setores que têm a mesma opinião que nós. Ou seja, que a única coisa que faz sentido do ponto de vista eleitoral é apoiar a candidatura do Lula. Que outras alternativas não fazem sentido. Vou procurar explicar mais uma vez aqui, em maior profundidade, com os dados dos últimos acontecimentos, por que apoiar as outras candidaturas não faz sentido nenhum. Algumas pessoas têm expressado essa política nossa com um slogan, é Lula ou nada, o que está correto, nada no sentido de candidatos. Nós vamos explicar bem isso daí, vamos explicar também o sentido da conferência eleitoral no final da nossa exposição, quando a gente falar das propostas de ação para a atual situação.